Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento temos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós estamos aqui, diante da Tua santa palavra, diante desse santo livro, diante dessas palavras que tanto tem a nos falar. E pedimos que nesta noite, Deus, o Senhor possa se revelar aqui entre nós. Que através da exposição da palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós já te louvamos porque durante todo o período de louvor, nós podemos senti-lo. Nós podemos louvá-lo, adorá-lo. E o Senhor já tem visitado nossos corações. Mas eu estou certo de que o Senhor tem uma palavra para nós. Portanto, pedimos a Ti, ó Pai, o Teu auxílio, neste vaso de barro que o Senhor venha usar para a honra, glória e louvor do Teu nome. Faz o Teu reino avançar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos no primeiro culto de 2022. E hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, e eu acredito que esta palavra, ela vai ser muito oportuna, ela é muito oportuna para os dias que nós vivemos e para aquilo que está diante de nós. Eu queria pedir que os irmãos tivessem toda a atenção nesse momento, né? Já louvamos ao Senhor, nossos corações, o Senhor já nos tem visitado, o Senhor já tem nos abençoado. Eu quero contar com a atenção dos irmãos para que possamos compreender esse texto aqui descrito que nós acabamos de ler. Uma coisa que é muito importante nós compreendermos no início dessa pregação, irmãos, e para a nossa vida cristã, é que todas as coisas na palavra de Deus é por meio da fé. Todas as coisas na Bíblia, a maneira de Deus se relacionar com os homens é por meio da fé. A palavra de Deus diz: crê e será salvo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Tudo na palavra está ligado diretamente à fé. E a fé, queridos irmãos, é um dom de Deus. A fé foi concedida a nós no momento em que a palavra de Deus chegou ao nosso coração. Porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo no Evangelho é pela fé. Quando as pessoas recebiam alguma bênção do Senhor, Jesus dizia: a tua fé te salvou. Tudo é a fé. Meus irmãos, a fé é a base da vida cristã. A fé talvez seja a coisa mais importante na vida de um cristão. Tire a fé de um cristão e você deixará ele totalmente vulnerável. Não vai sobrar nada. A fé, queridos irmãos, é um dos temas principais da carta aos Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus vai falar da galeria da fé. Homens que venceram grandes batalhas pela fé. Homens que venceram reinos e reis pela fé. Mulheres que perderam muitos dos seus maridos porque foram às batalhas em nome do Senhor, mas perseveraram pela fé. Meus irmãos, vejam que um dos temas centrais da carta aos Hebreus é a fé. A fé, queridos irmãos, é a mãe de todas as virtudes. Preste atenção nisso, isso é muito bonito. A fé é a mãe de todas as virtudes.
ela nos fortalece para trabalhar, ela nos torna pacientes para sofrer, ardorosos para amar, ansiosos para obedecer e zelosos para servir. Só que esta fé, uma vez dada a nós, queridos irmãos, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser robustecida, ela precisa ser fortalecida, e Paulo fala sobre isso. Só que isso muitas vezes não é o que queremos. A fé hoje, ela se tornou algo banalizado no meio cristão. A fé hoje se tornou algo como uma via de mercado. Mas na palavra de Deus, o ensino é que esta fé, ela precisa ser fortalecida, robustecida, como um músculo que precisa ser trabalhado dia após dia. E uma das formas que Deus usa para robustecer a nossa fé, irmãos, são as lutas, são as provas, são as dificuldades. É no meio da fé, é no momento da batalha, é no momento da dor e da aflição, que muitas vezes Deus fortalece a nossa fé. E pegando um gancho, um entendimento nisso, meus irmãos, nós temos que entender que a fé, se ela precisa ser robustecida, e ela é a virtude, ela é a mãe de todas as virtudes, então eu não devo temer nenhuma dor e nenhuma aflição, porque em cada uma delas, Deus está me formando a imagem e semelhança do seu Filho. Isso é maravilhoso. E é interessante, queridos irmãos, porque a palavra fala assim, que o justo viverá da fé. E a essência, a fé é a essência da vitalidade cristã. Vejam só que Lutero, 500 anos antes de nós, quando ele descobriu esse texto, o justo viverá da fé, ele foi alguém que foi usado por Deus para promover um grande avivamento, há mais de 500 anos atrás. Ele provocou um tsunami que chegou até os nossos dias e tem reflexos até hoje. Ele descobriu esta frase, Romanos 1,17: o justo viverá da fé. E quando ele proclama isso, quando ele propaga isso, nasce o protestantismo. E chegou até nós. Veja, meus irmãos, a importância da fé. E aí, meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma carta destinada a cristãos que eram judeus, que eram judaizantes, que eram, vamos assim dizer, da religião judaica e se converteram ao cristianismo. Essa carta foi escrita exatamente para uma igreja de judeus que eram religiosos, que se converteram a Cristo. Mas qual era o detalhe? Eles estavam sendo persuadidos a voltar para a religião deles. Eles estavam sendo persuadidos a abandonar a fé cristã e a voltar para os rituais judaicos, a voltar para a lei, a voltar a cumprir rigorosamente a lei. Mas vejam que a partir do versículo 17, o escritor da carta, encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé, a não retrocederem, a não voltarem, a não abandonarem a fé que foi dada a eles, a não voltar para a religião da qual eles tiraram. Ele escreve esse texto maravilhoso e nós vamos entrar nesse texto. E quantas vezes, irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses, quantas vezes nós somos tentados a retroceder? Quantos de nós estamos aqui? Viemos da religião, viemos de algum movimento, até mesmo evangélico. Quantos de nós talvez viemos com grandes expectativas? Quantos de nós viemos, olha, agora eu vou viver a palavra, agora eu vou servir o Senhor, agora eu vou me aprofundar nas Escrituras. Mas quantos de nós também não estamos sendo tentados a retroceder, a abandonar o barco, a voltar, a olhar para trás? E esse texto, queridos irmãos, o escritor diz assim: e interveio com juramento. Olha só essa expressão. A palavra fala assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus se interpôs com juramento. O juramento, hoje em dia isso não é tão usado mais, mas às vezes havia uma discussão, havia um bate-boca, e alguém falava assim: não, eu juro, tá, eu juro. A discussão acabava ali. E Deus
Diz a palavra, e o próprio texto fala sobre isso nos versículos anteriores, diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. O escritor já estava falando sobre isso. Mas Deus, para acabar com qualquer que fosse a contenda ou a incerteza, sabedores que nós somos frágeis, sabedores que a nossa fé muitas vezes é pequena, Ele se interpôs com juramento. Isso é maravilhoso. E esse juramento, ele não é qualquer juramento, ele é duplamente certificado com a promessa e juramento. O texto usa uma metáfora quando ele fala da âncora, e hoje o tema da nossa mensagem é a âncora da alma. O que é que precisa de uma âncora, queridos irmãos? Um navio. Nós estamos em um mundo que é semelhante ao mar. A Bíblia, meus irmãos, muitas vezes mostra o mar na figura deste mundo, inconstante, instável, muitas vezes revolto, muitas vezes levado pelos ventos, pelas ondas. O mundo em que nós vivemos é muito semelhante às ondas do mar. E o texto usa essa metáfora. E nós somos os navios. E nós fomos chamados para passar para outra banda. Nós, meus irmãos, fomos chamados para a eternidade. Nós recebemos um chamado e entramos nesse mar, em uma direção segura, um porto desejado, a eternidade com Deus. Mas veja, um marinheiro que se preze, jamais ele entra mar adentro sem uma âncora. Seria um suicídio. Seria uma sentença de morte. Um marinheiro entrar ao mar sem uma âncora seria uma insanidade. E a palavra fala, nesse texto que nós lemos, de uma âncora da alma, segura e firme. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a âncora da alma. Queridos irmãos, o primeiro ponto que eu quero dizer é qual é a função da âncora? Atrelar o navio firmemente. Deus nos deu a sua palavra que nos mantém firmes. A palavra de Deus, meus irmãos, é aquilo que nos mantém na presença dEle, diante dEle, é aquilo que nos sustenta. Agora, por que segurar o navio? Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Para impedir que o navio seja destruído. Um navio sem âncora, ele está à deriva. Também para impedir o desconforto do navio em meio às ondas. Veja que o texto diz assim: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Nós temos uma âncora segura, nós temos um alento, nós temos um refúgio, mediante as lutas e tribulações. Não importa, queridos irmãos, o que venha sobre nós em 2022, não importa o que está diante dos nossos olhos, não importa o que nós teremos que enfrentar, se nós estivermos com a âncora segura, haja o que houver, o Senhor nos dará grande ânimo e grande alento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das funções da âncora é preservar da perda do progresso que já fizemos. Imagine os irmãos num navio, né, já navegou bastante pelo mar adentro e de repente vê as fortes tempestades. Se você não tiver uma âncora, os ventos podem te levar para qualquer lado, inclusive para o sentido oposto, fazendo você regredir, fazendo você retornar. E essa não é a vontade do Senhor. Queridos, a palavra fala que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra diz, meus irmãos, que nós devemos avançar e crescer em graça a cada dia. A Bíblia nos motiva, meus queridos irmãos, a prosseguirmos numa vida de intimidade e de proximidade cada vez maior com o Senhor. E eu quero desafiar os irmãos a fazer um compromisso nesta noite de 2022, os irmãos se aprofundarem mais na presença do Senhor, os irmãos buscarem mais na leitura das Escrituras, uma vida de mais oração, de mais santificação. Eu quero motivar os irmãos aqui nesta noite, nesse primeiro culto de 2022, a fazer um compromisso, não comigo, não com o pastor, não com esta igreja, mas com o próprio Deus, de ter uma vida robusta, uma vida de intimidade, de busca, de conhecimento diante do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar estáticos.
E uma quarta função da âncora, ela é necessária para que nós tenhamos constância. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Nós não podemos ser como navios levados pelo vento. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Hoje aconteceu uma bênção na minha vida, eu estou alegre, eu vou no culto. No outro dia, não, eu tive uma perda, eu tive um problema, eu tive uma dificuldade. Quer saber? Não está adiantando muito esse negócio de ir na igreja, não está resolvendo muito não. Até fui lá, o pastor foi lá, orou comigo, né? Mas eu estou sentindo, o crente tem desses negócios, né? Crente tem dessas coisas. Diante da primeira luta, do primeiro embate, ele já começa a pôr em questão. Não sei se esse negócio está dando certo. Quer saber? Bem que o fulano falou, meu negócio é ficar quietinho mesmo. Eu vou lá de vez em quando, domingo eu apareço lá na igreja, dou um tchauzinho, dou um paz do Senhor. Queridos, não é esse tipo de vida cristã que o Senhor tem para nós. O segundo tópico da nossa mensagem é do que a âncora é feita. A âncora, queridos irmãos, ela não é feita de um material frágil. Um alumínio, por exemplo, leve. Ela é feita de um ferro fundido, forjado, fortemente soldado, de um material capaz de resistir a qualquer esforço. E é interessante que ela tem aquele formato com aquelas duas abas, né? E esse ponto é o ponto principal da nossa mensagem, irmãos. Veja só, o texto fala assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante a duas coisas imutáveis. Que coisas são essas? Que coisas imutáveis são essas? Que duas abas é essa da âncora que torna ela tão resistente, tão forte, tão capaz de suportar toda e qualquer circunstância? Primeiro, a promessa. Segundo, o juramento de Deus. Deus prometeu. Ele é quem prometeu e Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele jurou. A palavra fala sobre isso. E Ele jurou. E o texto continua: e Ele não é homem para que minta. Então veja, queridos irmãos, que essa âncora aqui, que o escritor está dizendo, ela é uma âncora capaz de suportar os maiores vendavais, os maiores problemas, as maiores dificuldades que possa vir contra nós. É uma âncora segura, diz a palavra. Duas garantias divinas, duas abas da âncora que nos mantém firme. Quem ousa duvidar da promessa? Quem ousa duvidar do Deus que prometeu? Quem ousa questionar ou duvidar o juramento do próprio Deus, nos quais é impossível que Deus minta? Mas alguém pode dizer assim: mas que promessa é essa? Qual é a promessa? O texto está falando qual é a promessa. E a promessa é uma referência a Gênesis 22:18, que quando Deus promete para Abraão que abençoaria a sua semente, a sua descendência, e que da sua semente o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Os irmãos talvez não entenderam, mas eu vou explicar. 2000 anos antes de Jesus, o Senhor fez uma promessa a Abraão. Quando Deus tira ele da terra, o Senhor faz a ele uma promessa: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra em que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande descendência. E essa promessa, Deus vai renovando ela ao longo da vida de Abraão, ao ponto de chegar em Gênesis 22:18, e ele vai dizer: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Sabe o que Deus estava prometendo para Abraão? O Senhor estava prometendo que através de Abraão enviaria o Cristo, o Salvador. Através de Abraão, que creu, e isso lhe foi imputado
imputado por justiça, ele foi justificado pela fé. O Senhor estava dizendo que porque ele obedeceu, porque ele atendeu a voz do Senhor, porque ele é o pai da fé, porque ele abandona tudo para andar com Deus, para servir a Deus, ele deu até mesmo o seu filho, quando Deus o pediu. O Senhor disse assim: eu vou abençoar a tua semente, e todas as famílias da terra serão benditas através da tua descendência. Essa é a promessa, irmãos, e essa promessa chegou até nós. Cristo veio ao mundo na forma de homem, morreu, ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa do Pai na vida de Abraão, ela se estendeu a todos nós que estamos aqui. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você gostou da igreja, passou na porta, achou bonitinho, gostou do louvor, entrou. Não, você está aqui porque Deus fez há 4.000 anos antes de nós uma promessa a Abraão. Essa promessa se cumpre cabalmente na vida de Cristo e se estende até nós. Essa é a promessa de abençoar tu e a tua casa. Quando o carcereiro, aflito, angustiado, pediu luz e perguntou a Paulo e Silas: o que faremos nós? O que temos que fazer para sermos salvos? Eles falaram assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Essa é a promessa, queridos. Crê e será salvo. Crê e seu nome será escrito no livro da vida. Mas como se não bastasse a promessa de um Deus vivo e verdadeiro, a Bíblia também diz que a outra parte da âncora é que ele jurou. Isso mesmo, o próprio Deus jurou. Salmos 110, versículo 4: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Essa promessa, esse juramento, o Senhor fez no Velho Testamento acerca de Jesus Cristo, que Ele seria o nosso sumo sacerdote, aquele que levaria a nossa vida diante do Pai, aquele que levaria o nosso pecado sozinho, aquele que entraria no Santo dos Santos, aquele que levaria a nossa oferta, e seria Ele mesmo o sacrifício do nosso lugar. E ali, como sumo sacerdote que tinha a função de interceder pelos pecados do povo, Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi o nosso sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Eu acho que os irmãos não entenderam. Isso aqui, irmãos, isso aqui, se não deixar você seguro, nada mais nesse mundo deixará. Eu quero dizer aqui para os irmãos: se você está firmado em um homem, prepare-se para cair. Se você está firmado em alguma coisa deste mundo, prepare-se para a derrota. Você está confiando na sua conta bancária? Você está confiando no seu patrão? É ele que te sustenta? É o seu emprego? A âncora segura de Deus tem duas abas: a promessa e o juramento de Deus. Ele prometeu, Ele já cumpriu essa promessa. Eu vejo os crentes hoje doidos por revelação. Eles andam de um lado para o outro, querendo uma palavra. Você quer outra palavra, irmão? Você precisa de outra palavra? Deus já prometeu e já cumpriu, e Ele jurou que Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo entrou no Santo dos Santos, morreu no nosso lugar, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Dá para temer alguma coisa? Dá para preocupar com alguma coisa? Dá para ficar aflito com alguma circunstância? Glória a Deus. Essa é a bendita âncora da alma, saber que Cristo, o sumo sacerdote, foi além do véu, o nosso rei de justiça. Ele está perante o trono de Deus, intercede por mim, me representa. Ele está diante do Pai, dizendo: Pai, perdoa o meu servo, eu morri por ele. Pai, sustenta a minha serva, eu morri por ela. Pai, sustenta aquela família, sustenta aquele casal, eu dei a vida por ele. Mas de nada adianta uma âncora se ela não estiver bem sustentada, não é verdade?
Imagina um navio com a âncora lá sem uma corrente, Lucas. Joga a âncora, não adiantou nada, né? A palavra fala-se no versículo 18 que nós temos um forte alento. Temos nós que já corremos para o refúgio. Nós corremos para o refúgio. A nossa esperança é essa corrente que nos liga a essa âncora. A nossa esperança, queridos irmãos, não está nas próximas eleições. A nossa esperança não está em um líder mundial como as nações estão querendo. A nossa esperança não está nas organizações das Nações Unidas. A nossa esperança está no Senhor. É o que nos firma, é o que nos mantém, irmãos. A fé deve se apegar à esperança da vida eterna. Quando o escritor escreve essa expressão no grego, a melhor tradução seria apossar-se pela força principal e assim segurar para não perdermos a nossa sustentação quando a força maior o puxar de nós. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente, quiserem ser servos de verdade, quiserem ser santos de verdade, padecerão perseguições. Não queira vida fácil não, querido. Não queira vida fácil não. Você quer ser servo de Cristo? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser como Ele? Se apegue nessa promessa. Acenda essa esperança a cada amanhecer de um novo dia, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Podemos nos apossar, podemos tomar posse disso, podemos crer pela fé, porque, queridos, não é uma promessa vazia, não é um juramento qualquer. Talvez muitos irmãos não estão entendendo isso daqui, porque hoje nós vivemos no meio em que tudo que nós vamos fazer hoje precisa de um contrato assinado com 2 testemunhas, registrado em cartório. Nós desconfiamos de tudo, não podemos confiar nem mesmo em quem está do nosso lado. Mas Deus não é como nós, Ele não é como homem para que minta, Ele não volta atrás, Ele não se arrependerá, diz a palavra no Salmo 110 que nós lemos aqui. Ele não se arrependerá, Ele não voltará atrás. Eu quero dizer para você, irmã, se a sua luta estiver muito grande, não tenha medo, Deus não voltará atrás. Ele prometeu, Ele cumprirá, porque Ele jurou e não voltará atrás. A nossa segurança é essa, irmãos. A nossa segurança é exatamente essa. O quarto ponto é o domínio da âncora sobre nós. A esperança que nos firma só pode nos firmar se ela for uma boa esperança. Talvez você está aqui porque você está esperando, você tem uma esperança de ter uma casa melhor, você tem uma esperança de trocar de carro esse ano, você tem esperança de uma promoção. Não tem nenhum problema nisso, se é legítimo, pode orar ao Senhor, mas não coloque nisso a sua esperança, porque a Bíblia diz que a boa esperança é a esperança da vida eterna. Irmãos, aqui não é o nosso lugar. Eu sei que muitos de nós estão em busca de prazer. O hedonismo tomou conta do mundo hoje. Vale tudo pela felicidade. Não, você está feliz? Vai. Isso te faz bem? Não, então está tudo certo, vai. Você acha que assim vai ser melhor para você? Então vai. É assim que o mundo vive hoje, em busca de um prazer. Mas, irmãos, a esperança que a Bíblia tem para nós é uma esperança eterna, de uma vida eterna, de uma vida sem fim. Mas muito mais do que isso, uma vida com Deus, com Cristo Jesus. É uma boa esperança. E por fim, irmãos, eu já estou chegando ao final. Diz assim, é o quinto ponto do nosso sermão dessa noite: a firmeza
invisível da âncora. Quando a âncora é lançada ao mar, ninguém vê a âncora. Ela está lá no fundo. Ninguém está vendo. Os ventos estão empurrando o navio de um lado para o outro, e a âncora está buscando um lugar sólido para firmar o navio. Ninguém está vendo. E muitas vezes, irmãos, ninguém está vendo o que estamos passando, as dificuldades que estamos enfrentando, aquilo que passamos lá dentro da nossa casa, ou mesmo aquilo que está no nosso coração, porque é fácil julgar as pessoas, não é? Não é fácil. Não é fácil você olhar para o outro e falar assim, aquele irmão ali não... É fácil apontar erro nas pessoas, julgar as pessoas. Mas muitas vezes a âncora é algo que não se pode ver. Ela está lá, lançada ao mar. E aqui a palavra fala assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. A nossa âncora não está jogada em qualquer lugar não, irmãos. Nossa âncora não está jogada por aí não. Nossa âncora está jogada lá, além do véu, na cruz, onde Cristo derramou o seu sangue. A nossa âncora está lançada não na nossa obra, na nossa performance, na nossa força, nas nossas capacidades, no nosso talento, no nosso intelecto. Não! A nossa âncora está lançada aos pés de Jesus, está lançada lá na cruz, lá onde Ele derramou o seu sangue, lá onde Ele expirou e disse: Pai, está consumado. A nossa esperança está lançada lá, porque a Bíblia diz que se morrermos com Ele viveremos. Você crê apenas no que seus olhos vê? Isso não é fé não, viu? Isso não é fé não, isso é crença. Você crê só no que você sente? Só no que você sente. Quando você sente uma coisa boa e você crê? Isso não é fé também não, viu? Isso não é fé. Isso é misticismo ou crença. Fé é o que a palavra de Deus diz em Hebreus: é o firme fundamento das coisas que não se veem e da que se esperam. Isso é fé. Irmãos, bem-aventurados os que viram, né? Os que andaram com Jesus, aqueles que andaram com Ele, que viram os seus sinais. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado, igreja, somos nós, porque apesar de não termos visto Jesus aqui nesse mundo físico, ter andado com Ele como os apóstolos, nós cremos pela fé na obra suficiente dele na cruz, que a obra dele é suficiente, não só para nos salvar, mas para nos sustentar até o último dia. Abraão creu, e ele creu contra a esperança, como diz a palavra. Eu quero chamar você a crer também, depositar toda a sua esperança e fé nele, depositar a sua esperança no que Jesus Cristo fez naquela cruz. A Bíblia diz: crê e será salvo, tu e a tua casa. Se você ainda não tem essa âncora, se você ainda não tem essa esperança, eu quero convidar você nesta noite a tomar posse dela, porque Jesus abriu um caminho no Calvário para todo aquele que nele crê.